vocês? Eu sou a Ana Clara e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia 28 de julho e vamos começar mais um Mystery Vlog e mais um dia de estudos. Eu ainda não estudei nada, vou começar a estudar agora, são 1h22. Tô começando um pouquinho mais tarde, mas não tem problema, eu vou prolongar esse dia de estudos. Eu espero que vocês gostem. E adiantando que eu mudei a minha escrivaninha de lugar, então o meu cantinho de estudos tá um pouco diferente. E eu vou mostrar pra vocês as mudanças que aconteceram. A escrivaninha agora tá do lado oposto que ela estava. E eu gostei muito porque agora essa parede é branca, então eu acho que fica bem mais bonitinho e destacado as minhas anotações, os meus post-its. Da escrivaninha, o que eu mudei de fato foi que eu adicionei esse timer que eu comprei pela Shopee e comprei também esse mousepad, que ele, além de cobrir todos os arranhadinhos que tem na escrivaninha, ele ainda protege, pra evitar que aconteça mais arranhões e tudo mais, porque a escrivaninha é preta, então qualquer arranhadinho fica muito visível, então gostei bastante. E é isso, vamos continuar os estudos. Gente, hoje o dia vai ser mais focado em desacumular matéria. Eu tenho alguns conteúdos acumulados do vestibular que eu vou prestar, então vou desacumular de domingo e vou fazer os que eu tenho pra fazer de hoje, que é segunda-feira. Hoje eu vou ter que ver várias aulas de física e uma de sociologia e, além disso, eu tenho que ver várias aulas de biologia e uma de filosofia. E é isso, gente, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, pra eu conseguir dar uma olhadinha em alguns conteúdos que vão cair no Enem também. Gente, eu terminei as aulas de biologia. Aí eu editei o cronograma porque, como vocês viram, tava tipo 400 mil aulas de literatura e uma de uma matéria de baixa prioridade. E eu acho que fica muito pesado ver tanto de aula da mesma matéria. E ainda mais que eu tenho que mesclar um pouquinho com as aulas do Enem. Então, tipo assim, em um dia, por exemplo, que eu teria só matemática, que eu acho que seria amanhã, eu ia ter que mesclar matemática do PAIS, que é o conteúdo do primeiro ano, com matemática do Enem. Então, eu acho que fica um pouco cansativo. E aí eu refiz o cronograma. E aí agora tá bem certinho, tá bem distribuído. Então tem tipo biologia, matemática, obras, tá bem distribuído, ficou melhor. Agora eu vou fazer uns exercícios de física. E aí depois a gente tem espanhol, depois literatura, matemática e eu acho que filosofia, pra finalizar. E aí assim que eu acabar essa quantidade de matéria, eu venho, mostro pra vocês as anotações que eu fiz, crio cards e aí a gente vê algumas coisas do Enem, caso dê tempo, porque já são 3 horas. Consegui responder algumas questões de física e agora que o tempo tá acabando, eu já tinha visto uma aula de espanhol. E aí já coloquei, marquei, aí vai faltar 4 aulas, que é literatura, geografia, matemática e história. Eu acho que eu vou pra história agora, e aí daqui a pouco eu dou uma pausa, como alguma coisa, e aí depois a gente volta pra literatura. Bom dia, gente. Eu vou começar o dia agora resolvendo flashcards. Eu quero fazer 1 hora, porque eu tô com muito flashcard acumulado. Eu não faço tem muito tempo mesmo. Então, eu vou desacumular tudo e vou tentar. E aí, depois a gente começa a ver conteúdo. Consegui fazer uns 140 cards. Eu achei que ia conseguir fazer mais, pelo tempo, né, que eu separei 1 hora.
pra fazer esses cards da manhã, mas não deu porque eu resolvi fazer os de história, que são os cards que eu mais procrastino pra fazer, porque eles têm mais informações. Então, assim, sempre que eu erro qualquer informação relevante, eu coloco pra ele aparecer em 10 minutos. E eu queria zerar ele, né? Então, ficou enrolando, demorou pra caramba. Mas eu terminei, aí eu fiz 140 cards, eu fiz uns de inglês, fiz card de história geral, que vai cair no meu vestibular, e fiz card de história do Brasil, que cai no Enem. Terminei de ver a aula. Aula muito boa, muito tranquila. Eu tenho que passar muitos tópicos pro Anki. E eu percebi que é uma matéria que eu posso colocar como baixa prioridade, porque eu fui fazer umas questões de geografia, é tipo um simuladinho, foi tipo um simulado. Aí eu fiz umas 20 questões e, gente, tipo, umas perguntas tão tranquilas de serem respondidas, sabe? Muito sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, sobre fontes de energias renováveis e não renováveis. Então, assim, e o conteúdo é pouco, é cartografia, algumas coisas a ver com mudanças climáticas, eu não vou saber os nomes certinhos, e espaço geográfico. E aí eu já vi as 2 aulas de espaço geográfico, então já fechei esse módulo. Vi 2 aulas de cartografia, já fechei esse módulo. E vi uma aula de sustentabilidade, então já fechei esse módulo. E aí vai faltar só mais 2 módulos, então assim, muito tranquilo. E eu tô feliz, porque eu achava que ia ser um pouco mais puxado. Mas geografia em si é muito tranquilo nessa prova. Então eu vou focar em geografia do Enem. Porque tem umas questões aqui que eu fiz, né, que eu não estudei. Mas eu vi no ferreto e aí eu consegui responder tranquilamente. Agora são 11h04 e eu estou morrendo de fome. Eu acho que eu vou esquentar meu almoço e vou criando flashcards dos conteúdos de ontem, de biologia, e aí eu vou também criando flashcards dos conteúdos de hoje. Então, temos isso, né, que eu falei. Geografia, já finalizei os 30 minutos. E aí vamos fazer 30 minutos de matemática e 30 minutos de história. Aí depois a gente vai para 30 minutos de matemática, 30 de biologia, 30 de trilha, 30 de português, 30 de química e 30 de filosofia. Depois que eu fechar isso, eu vou pro Enem. E aí vai ser 50 de matemática, 25 de química, 25 de química. Hoje é terça, né? Então, 3 aulas de biologia, geografia, história, etc. Antes de eu ir esquentar meu almoço, eu vou só editar o cronograma, porque física cai muitas questões nesse vestibular que eu vou prestar. E as questões são um pouquinho difíceis, então vou focar em física por enquanto e matemática, que eu tô pensando tanto no Enem quanto pro vestibular também. Então vou colocar matemática com 60 minutos. Eu coloquei como média prioridade. Média prioridade é 30 minutos, 25 por aí. Mas eu vou aumentar, então vou colocar como alta prioridade, então vai chegar nos 60 minutos, 45. E eu acho que é um tempo ideal pra você, sabe, conseguir fazer as questões com calma e tudo mais. Ainda mais cálculo. Eu demoro muito. Então eu tenho que ter um pouquinho mais de tempo pra ver teoria e fazer os exercícios. E provavelmente, agora que eu vou editar, vai sumir a segunda-feira. Vai meio que começar a minha semana a partir da terça. Mas eu vou tirar uma foto, vou fazer o de segunda, que era pra eu ter feito ontem. E vamos ver o que vai mudar aí em terça-feira, que é hoje. Pronto, gente, eu editei o cronograma. Dá pra vocês verem que física ficou com um bloquinho um pouco maior. E química também. Matemática eu também coloquei como alta prioridade. Então, eu acho que vai ficar melhor e eu vou ficar mais segura também em estudar essas matérias com mais ênfase.
Gente, eu consegui ver 2 aulas de física e fiz 3 exercícios. Passei também pra ficha as formulazinhas. Essas fórmulas, gente, tem tanto tempo que eu vi que eu tinha me esquecido. Mas aí eu vou treinar, vou colocar elas no Anki novamente. Eu acho que apagou, não sei. Vou colocar elas no Anki novamente e vou ficar treinando. E aí eu dei uma revisada bem legal nesse conteúdo, que é movimento retilíneo uniformemente variado. E também vou dar uma revisada em movimentos verticais. Eu já vi, tem pouco tempo que eu vi movimento vertical, mas só pra falar que eu vi a aula. Então eu vou ver no acelerado mesmo, só pra eu ver se eu relembro as coisas. E aí depois a gente vai pros exercícios de movimento vertical e depois lançamento oblíquo. Eu vou tentar fazer tudo isso que eu falei em 17 minutos, que é o que eu tenho. Porque aí, no próximo bloco de física que eu tiver, que eu não sei que dia da semana que vai ser, eu faço só exercício dos conteúdos que eu vi hoje. Gente, criei os flashcards. Faltam algumas coisas, então vou deixar pra amanhã cedo. Temos que ver teoria de química. Tenho 60 minutos de química hoje e 60 de espanhol. Vou deixar 20 minutos pra amanhã, fazer uns 40 hoje. Hoje eu vou pegar a prova antiga, vou imprimir só a parte de espanhol, eu vou fazer e corrigir, porque foi uma dica que a minha mentora me deu. Então, vou fazer isso. E eu pego, tipo, umas palavras que são principalmente falsos cognatos e gosto de passar pro Anki, porque às vezes você acha que uma palavra tem o mesmo significado do português e às vezes é uma coisa totalmente diferente que tá ali pra te induzir ao erro, pra fazer você errar a questão. Então, eu tô trabalhando muito isso, fazendo essas provas antigas. E então, eu pego palavras também que eu não conheço o significado e taco no Anki, deixo tudo lá no Anki. Aí amanhã eu faço já 20 minutos de, não sei, pode ser 20 minutos de Anki, né, que serve como revisão também, ou posso fazer alguma outra coisa, ver videoaula talvez, porque eles têm uma parte de videoaula também, que eles explicam algumas preposições, alguns advérbios que caem muito nas provas.